Olá, vamos começar mais um vídeo, mais uma semana abençoada e estamos aqui juntinhos. Hoje o assunto vai ser transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, ou também chamado de distúrbio de déficit de atenção, DDA. Vamos falar desse assunto. Primeiramente aqui já começa a se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe, dê seu like e sempre dê sua opinião aqui embaixo, que isso é muito importante. Então, primeiramente, eu quero falar desse assunto. Esse assunto é muito discutido entre mães, né? Nas escolas, professores, profissionais da educação, e também a gente vai discutir o que? Diagnósticos errados. Não é simplesmente dar um remédio para uma criança, simplesmente falar, jogar no ar, essa criança tem um déficit de atenção, e começar um tratamento sem simplesmente ter feito o diagnóstico ou ter passado por uma equipe para chegar nesse diagnóstico. Então vamos falar um pouco disso. Primeiramente, eu sou médica, pediatra, intensivista, então eu fiz uma faculdade de 6 anos, fiz 2 anos de pediatria, 2 anos de residência também de UTI infantil, e eu sou portadora do déficit de atenção. Sou portadora do distúrbio de déficit de atenção. Então, só para começar, por quê? Porque tem muitas mães aí que me falam, que eu vejo no consultório, alguma coisa nesse sentido. Doutora, meu filho nunca vai conseguir formar, meu filho nunca vai conseguir ou terminar aí o ensino médio. Então eu quero contar tudo isso, toda essa história, e também explicar o que é esse distúrbio. Então, meu diagnóstico veio aí no primeiro ano de faculdade. Eu fui diagnosticada com déficit de atenção, pelo neurologista, que é o profissional da área, e eu fui diagnosticada no primeiro ano de faculdade. Desde aí, da minha infância até o primeiro ano de faculdade, foi difícil? Foi. Foi difícil iniciar uma faculdade? Foi. Mas nada disso é um bicho de 7 cabeças. Nós temos características iguais, mas cada um tem o seu nível e cada um consegue aprender ou fixar de uma forma diferente. Então, algumas características do portador do DDA ou TDAH é o quê? Por exemplo, a gente tem uma facilidade em se atrasar antes de um compromisso ou antes de fazer alguma coisa com hora marcada. O portador, ele tenta organizar aquela situação para não chegar atrasado e acaba se atrasando. Tem pensamentos muito rápidos, não tem tanta paciência, acham todos e tudo muito lento, e lógico, se passar um mosquito aqui, a minha atenção vai inteiramente para o mosquito. Tem problemas também com escrita, pula sílaba, come palavra, come sílaba. Isso realmente é um problema? Vamos entender. O DDA realmente é um problema? A maioria dos portadores do déficit de atenção, eles têm um hiperfoco. E mais pra frente já vou explicar isso daí. Então, vamos explicar agora o transtorno em si. Então, o que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? É um transtorno neurobiológico de causas genéticas que aparecem na infância e geralmente acompanha o indivíduo aí por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de instabilidade de atenção, inquietação e impulsividade. O TDAH é reconhecido oficialmente pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Em alguns países, por exemplo, nos Estados Unidos, existe uma lei de proteção, aos portadores do transtorno de déficit de atenção para receberem tratamentos diferenciados nas escolas. Não há hoje mais controvérsias sobre o transtorno de déficit de atenção. Realmente o déficit existe, e existe, lógico, estudos internacionais, publicados de várias formas por médicos, psicólogos e profissionais da área. Então, não há dúvidas que realmente o transtorno de déficit de atenção existe. Por que eu tô falando isso? Porque há pessoas ainda que afirmam que o transtorno de déficit de atenção não existe. E nisso também comprovaram pelas várias razões, e algumas delas são, por exemplo, desde a inocência de falta de informação, ou até mesmo alguns acham
que é alguma invenção da indústria farmacêutica para vender remédios. O TDAH é mais comum em crianças e adolescentes e ocorre em 3 a 5% das crianças em várias regiões do mundo onde já foi pesquisado. E mais da metade, dos portadores do transtorno de déficit de atenção comprovaram que acompanha aí o indivíduo até a vida adulta, apesar dos sintomas de inquietação sejam mais brandos. Então, o que um portador de TDAH sente? Logicamente, a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, e a criança, portadora, tende a ser um adulto compulsivo. E isso envolve várias coisas na vida de uma pessoa, por exemplo, compulsivo por comida, compulsivo por comprar. Isso depende de cada pessoa, ou também outros tipos, tanto pro mal quanto pro bem. Então, na infância, se caracteriza por dificuldade escolar, relacionamento com outras crianças, pais e professores. As crianças são tidas como avoadas, como, nossa, ela tá no mundo da lua, no mundo dela. Alô? Planeta Terra! Planeta Terra! Planeta Terra chamando! Alô? Extra! É mais uma edição do Diário de Bordo de Lucas Silva, falando diretamente com os alunos. Geralmente estabanadas e, como se diz, ligado no 220, ou seja, não param quietas por muito tempo. O sexo masculino tende a ter mais a hiperatividade e a impulsividade do que o sexo feminino, mas todos considerados desatentos. Os portadores também têm uma deficiência de entender limites e dificuldade com regras. Em adultos, tem a dificuldade, por exemplo, de desatenção no trabalho e coisas do cotidiano. São muito esquecidos, às vezes parece que dorme, não relaxa, não tem aquela sensação que realmente dormiu, e de uma coisa para outra também são impulsivos, ou seja, coloca aí a carroça na frente dos bois. Não sei se vocês já ouviram isso. Então, estudo científico comprova que o portador do TDAH tem uma alteração na região frontal e em suas conexões com o resto do cérebro. E a região frontal, ela é responsável pela inibição do comportamento, ou seja, controlar ou inibir comportamentos inadequados. É responsável também pela capacidade de prestar atenção, memória, autocontrole, organização e planejamento. Então, até agora no vídeo, eu tô explicando para vocês o que realmente eu sou. Vocês realmente devem ter alguém ao seu redor com o mesmo distúrbio. Então, deixa aqui nos comentários. Pare o vídeo agora, deixa aqui nos comentários qual sua experiência com esse tipo de assunto, o que você já passou, se você é mãe, tio, avô, avó, se conhece alguém desse jeito. Então, falando de hiperfoco, o déficit, o portador do déficit de atenção, ele tem o seu hiperfoco, que é amar o que realmente ele gosta. Como que é isso? Num assunto que realmente o portador ama, gosta, tem vontade de fazer, ele é capaz de ficar 10, 12, 15 horas fazendo a mesma coisa até ele terminar isso tudo, ou seja, focado nessa atividade. Acontece muito isso, por exemplo, com escritores, músicos. E já vou mostrar pessoas portadoras de déficit de atenção que você pode nem imaginar. E a maioria dos portadores de distúrbio de déficit de atenção tem de uma predisposição ao meio artístico. Vou dar um exemplo. Eu na faculdade, para memorizar, por exemplo, uma parte, vamos dizer aí, de um estômago, eu desenhava o estômago, dividia em partes, pintava cada parte e colocava o nome, por exemplo. Então, eu memorizava aquele desenho e conseguia lembrar posteriormente, por exemplo, numa prova. Então, às vezes eu até digo que o portador do déficit de atenção é uma personalidade de uma pessoa, caracterizado por ter um funcionamento mental acelerado. Por exemplo, ele pode ser fascinado em algum tipo de matéria e não dar a mínima para outro tipo de matéria que ele odeia. Há estudos que comprovam que o portador tem QI elevadíssimo para o tipo de assunto que ele ama. Tratamento, falar de tratamento, sou a favor? Sim, claro.
me ajudou e muito, mas logicamente tratamento adequado e antes disso um diagnóstico adequado. A gente ouve muito falar, nossa, mas são remédios fortes, são remédios não sei o que, Não, se for bem indicado, são remédios ótimos. Então procure sempre o profissional correto, uma equipe multidisciplinar, juntamente com um neuropediatra. Procurar um neurologista pediátrico é muito importante. Converse com pessoas que acompanhem seu filho, converse com professores de alguma atividade extra que seu filho faz. Vá atrás, não desista do seu filho. E vou contar até uma história que até me emociona de um caso meu de consultório, onde uma mãe veio desesperada falando, doutor, eu tô aqui porque a professora mandou e a minha filha tá com muita dificuldade na escola, né? A menina tinha 5 anos, né? A menina tem 5 anos. E eu olhei bem na cara dela e falei, por que você tá aqui? Ela falou, tia, porque eu sou burra e eu não quero voltar pra escola. Na escola me falam isso. E ela bem acanhada, abaixou a cabeça e eu falei, ó, levanta a cabeça, olha aqui pra tia, você não é burra e você vai voltar para aquela escola e falar para todo mundo que você é capaz, você é a única e linda e eu tô aqui para te ajudar. Ela já abriu um sorriso, já mudou todo o semblante, né, que tinha alguém ali, pelo menos incentivando ela de todo aquela má energia que ela já tinha passado na escola e ela não queria voltar para aquele lugar. Então, pense, seu filho não é burro de jeito nenhum. O seu filho precisa de ajuda e de apoio, principalmente. Então, tudo isso é o vídeo de hoje e agora eu vou mostrar para vocês vários artistas aí do nosso meio, escritores e físicos que têm o distúrbio, né, que é portador do distúrbio de déficit de atenção. Beijo, esse é o vídeo de hoje, esse é o meu recado. Espero vocês no próximo vídeo. Beijo!